na aula, brincando com as áreas das figuras, o professor Felipe Lopes mostrou como é que se calcula a área do quadrado e do retângulo usado no papel de seda para fazer pipas. Mas dá para calcular a área de um país? Como é que se faz para medir a superfície de um país enorme como o Brasil? Segue aqui comigo que eu te conto como é que se faz isso. E ainda, como é que se fazia isso há 200 anos atrás. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Aline Florido. Vou me descrever para que quem não me vê possa ter uma ideia de quem está aqui na tela. E se você me vê, confere tudinho aí. Eu tenho a pele branca, cabelo castanho meio louro, na altura dos ombros, tenho olhos pequenos de cor castanho claro e que usam óculos. Eu estou usando uma blusa preta com umas âncorazinhas. Aqui atrás de mim tem uma parede bege com alguns objetos decorativos, uma mesa, uns livros e algumas plantinhas. Bom, eu falei que ia te mostrar como é que se calculava a área de um país. E ainda como se fazia isso há 200 anos atrás, né? E isso me lembrou, sabe o quê? Um fato histórico que nesse ano de 2022 completa justamente 200 anos que aconteceu. Será que você sabe que fato é esse? Tem a ver com 7 de setembro? Então, só pode ser o bicentenário da independência. Eu vi numa outra aula. Bi é 2 vezes. Centenário é 100 anos. 2 vezes 100 anos, 200 anos. Uau! Arrasou, hein? É isso mesmo. Agora, para ficar perfeito, estamos em 2022. 200 anos antes é o ano de 1822. Ela participa mesmo das aulas, hein? Vamos então à curiosidade de hoje. Lá em 1822, não existia toda essa tecnologia de imagem, GPS e outras coisas que a gente tem hoje, que facilita na hora de medir a superfície de um país para saber o tamanho dele. Lá em 1822, se fazia uma estimativa. Era um cálculo aproximado, baseado em medidas feitas à mão. Lá na aula do professor Felipe, ele mostrou a pipa quadrada que o Cauã queria fazer e precisava descobrir a área. Ou seja, a medida da superfície que ele tinha na pipa. O Cauã, ele ganhou uma pipa, um quadro de pipa de raia, que mede 20 centímetros por 20 centímetros. É um quadrado, que eu vou mostrar para vocês aí agora. Então essa é a raia do Cauã. Ela mede 20 centímetros por 20 centímetros. Por quê? Ela é um quadrado, então todas as medidas dela são iguais. E eu quero descobrir a área dessa figura, porque assim eu vou descobrir quanto papel o Cauã precisa para fazer a raia dele. Então, nos quadrados e nos retângulos, basta que eu multiplique essas duas medidas. No caso do Cauã, 20 centímetros vezes 20 centímetros. Então, baseado nesse cálculo, ele encontrou 400 centímetros. Essa é a área do quadrado, a medida da superfície. Nesse exemplo, o professor Felipe estava usando o centímetro como unidade de medida, porque ela é a mais adequada para medir um pedaço de papel. Já com país, o mais adequado é fazer a medida em quilômetros. E nesse caso de área aqui, a gente usa quilômetros quadrados. Com um país, um estado, uma cidade, é mais ou menos assim que acontece. Só que como as bordas do mapa não são retinhas como o quadrado, o cálculo é um pouquinho diferente. Mas isso é assunto para a gente ver mais a fundo em outra aula. O importante aqui é entender que a medida da área de um lugar é a medida que cobre toda a sua superfície. Seja ela do papel, da parede, do chão da sala ou do chão de todo o país. O que vai variar é a unidade de medida e um pouquinho a forma de calcular. Mas a ideia é sempre a mesma. A medida da superfície limitada por uma figura plana com seus lados retos ou não. Olha esse mapa do Brasil de 1822, bem lá na época que estava acontecendo os movimentos da independência do Brasil. Ele mostra como era o Brasil naquela época. Você pode notar aí algumas diferenças nos limites nas linhas que delimitam a figura do Brasil. Ainda não havia as terras que viriam depois a ser o Acre,
e havia no sul a província de Cisplatina. São alterações importantes, porque o Brasil tinha um tamanho nessa época que foi, ao longo desses 200 anos, mudando, tá bom? Vamos para o mapa seguinte. Ele é de 1883. Já nesse mapa, não temos mais a província de Cisplatina como parte do território. E as terras onde seria o Acre também ainda não aparece como território brasileiro. E lá embaixo a gente pode ler a área total do Brasil. 8.307.806 km². Agora, um mapa de 1913. Nesse, já temos o Acre. Agora, do centenário da independência. Centenário é 100 anos. Então, 1922. Agora esse, de 1950. Traz também a medida da área. 8.555.170 km². O território brasileiro hoje apresenta a extensão territorial de 8.514.876 km². E é o quinto maior país do planeta. Só é menor que os territórios da Rússia, Canadá, China e Estados Unidos, respectivamente, tá bom? E quando eu era pequena, eu bem decorei o tamanho do Brasil. Era 8.511.965 km². A cada década, novas medições da superfície da área do Brasil são feitas, porque novas tecnologias vão surgindo e melhoram a qualidade e a precisão dessas medidas. Por isso que, apesar de recentemente o território brasileiro não ter perdido nem ganhado terra, as medidas vão sendo atualizadas por conta do avanço da tecnologia. E aí, você sabia que era assim? Bom, continue acompanhando as aulas por aqui, hein? Fique bem, se cuide, fique atento, hein? Um beijinho, tchau!